Então, pessoal, um seguidor aqui do YouTube pediu pra gente falar um pouquinho sobre a perda da sensibilidade quando a pessoa está viciada em PMO, né? E aí a gente vai falar um pouquinho porque assim, são vários tipos de sensibilidade que é perdida, né? Que a gente perde quando a gente está viciado em pornografia e masturbação, tá? E aí, que tipo de sensibilidades são essas? Primeiro, antes de eu explicar quais são as sensibilidades, é interessante que você saiba que o seu cérebro, ele não distingue realidade da ficção. Tá? Por exemplo, quando você está ali assistindo um filme de drama, normalmente, né? Você começa ali a assistir o filme de drama, daqui a pouco você está triste, você está solidário com aquela situação, muita gente chora, né? Quando está assistindo um filme dramático e tal. Por quê? Porque o seu cérebro ele não distingue a realidade da ficção. Se ele distinguisse, ele apenas olharia para aquela cena e diria, ok, são atores que estão ali interpretando uma cena e essa história não é real. Mas a gente se emociona. Por quê? Porque o nosso cérebro não distingue a realidade da ficção e acaba comprando aquilo como uma realidade. Entende? E assim vale para tudo. Tudo aquilo que a gente vê várias vezes vai sendo normalizado. Sabe essa história do poder da autossugestão? Que você vai sugestionando seu cérebro, tal, a fazer tal coisa e você acaba acreditando naquilo e aquilo acaba se tornando realidade. A própria PNL é baseada nisso, né? Em você mandar mensagens para o seu cérebro e o cérebro vai aceitando aquilo como realidade. E isso é usado, gente, em várias áreas da vida, tá? Inclusive, tem vários testes que indicam o poder dessa realidade. Por exemplo, teve um teste que foi feito onde a pessoa era colocada numa sala, colocado fone de ouvidos, colocado um óculos, e ela tinha ali uma realidade dela estar andando num carro superpotente, por exemplo, numa Ferrari. E aí, os sentimentos que ela teve, né, todos os sentimentos, as vibrações do corpo dela e tudo mais, foram medidos ali pelos pesquisadores. E depois, essa mesma pessoa foi colocada num carro real, vivendo aquela realidade, sendo que aquela realidade era real e não artificial como antes, e o que a pessoa sentiu no seu corpo foi exatamente a mesma coisa, ok? Então, partindo dessa historinha que eu contei agora para vocês, de todas essas pesquisas, de toda essa coisa que o nosso cérebro não distingue a realidade da ficção, a gente volta agora para a pornografia. O que é que você acha que acontece no seu cérebro quando você vê tanta pornografia, né? Ou seja, vídeos que estão ali objetificando as outras pessoas, coloca você ali como um mero espectador daquilo e vicia você num grau, porque você não está ali apenas vendo aquela situação. Você está vendo, você está vibrando, você está sentindo no seu corpo e, além do mais, você está provocando sensações a partir daquilo que você vê. Então, o seu corpo ele fica muito contaminado com aquela energia, o seu cérebro fica muito contaminado com aquela energia. E aí você passa a perder a sensibilidade do real. Né? Você passa a se ver como um objeto, você passa a ver as outras pessoas como um objeto, ou seja, você perde a sensibilidade psicológica de conseguir se enxergar como um ser inteiro, né? Você perde a sensibilidade de ver o outro como um ser inteiro. Tanto é que várias pesquisas indicam que pessoas viciadas em pornografia, elas não se preocupam com o prazer do parceiro ou da parceira, porque eles estão focados apenas em se satisfazer. O que está acontecendo aqui nessa história? Você está levando a realidade virtual, a realidade da pornografia, para a sua realidade. Então você perde esse tipo de sensibilidade com você e com o outro. Então cada vez mais você vai se esvaziando desse sentimento de ser humano, de ser inteiro, de ser uma pessoa amada, né? E cada vez vai ficando mais aquele buraco, como se você fosse apenas uma marionete, um boneco que serve para um fim, que é um fim de ter prazer e as outras pessoas também, com o fim de lhe dar prazer. Ou seja, você acaba perdendo essa sensibilidade de ser humano e se tornando um mero objeto, tá certo? Outro tipo de sensibilidade que é perdida é a sensibilidade às oportunidades da vida. Como assim, Joilma? Que loucura. Parece loucura, né? Mas não é. O que acontece? Quando você está ali o tempo todo, quando está viciado em pornografia e masturbação, o tempo todo você está pensando naquilo. É ou não é? Você termina ali uma sessão e você já tá daqui a pouquinho, já tá pensando de novo, querendo de novo, querendo de novo, querendo de novo. E isso faz com que o seu cérebro entre em um looping constante de estar o tempo todo querendo aquilo ali. Por quê? Quando você está viciado, você já está tão vazio que tudo que você quer é preencher aquele vazio com algum sentimento.
E o sentimento que vai vir mais fácil, entre aspas, na sua cabeça, vai ser a PMO, tá? De correr para aquilo que já é mais conhecido. Então, o tempo todo você vai estar em looping, querendo voltar para aquela situação. Tem gente que fala aí que se masturba 3, 4, 5, 7 vezes no dia, né? E isso realmente gera um sofrimento muito grande e você perde a sensibilidade para as outras oportunidades da vida. Muita gente fala em névoa cerebral, né? Que fica meio lerdo, meio tonto, meio sem conseguir enxergar nada. Às vezes você quer sair de um problema, até deste próprio problema do vício da pornografia e da masturbação. A pessoa quer sair e não consegue porque ela fica meio lesada, né? A palavra, eu acho que se adequa mais a essa questão é isso. A pessoa fica lesada, então você perde a sensibilidade ao que está acontecendo ao seu redor, você fica irritadiço, você não consegue agir com aquela rapidez que você poderia agir ou que você agia antes de ter esse vício, tá certo? E o terceiro tipo de sensibilidade que eu vou falar aqui, que a pessoa perde, é a sensibilidade física, né? Muita gente sabe que a partir do momento em que você realmente está viciado em PMO, você perde a sensibilidade física. Então, muitos homens aí têm ejaculação precoce ou disfunção erétil, ou, enfim, ejaculação retardada. Por quê? Porque no movimento que você faz com as mãos, isso para os homens, tá? E para as mulheres com vibradores, com sextoy, com a própria mão, esse movimento, gente, a gente tem que ter a consciência que esse é um movimento artificial que simula a relação sexual real, tá? Só que o que acontece? A pressão exercida pelas mãos ou a pressão exercida pelo sextoy nunca será a mesma de um órgão sexual real. Então, quando a pessoa vai para a relação sexual, ela tá ali acostumada com aquele estímulo artificial e o estímulo real não é a mesma coisa. Então, o corpo, ele não percebe mais aquela relação sexual real como uma relação que vale, né? Como algo válido. Lembra que o nosso cérebro não distingue realidade da ficção? Então, quando você está acostumada o tempo todo a se masturbar e você vai para uma relação sexual real, podem acontecer várias coisas, porque o seu cérebro vai dar uma bugada. Então, muita gente, às vezes, entra em contato comigo para dizer assim, Joilma, poxa, eu fui ter, principalmente homens, tá? Fui ter uma relação sexual com uma parceira e tal, e chegou lá, eu não consegui ter ereção, né? Eu brochei, como diz popularmente. E aí, quando a pessoa saiu, eu fui me masturbar e deu tudo certo. Por que que isso acontece? É justamente isso aqui. Com o excesso de pornografia e masturbação, você perde a sensibilidade psicológica, né, como a gente falou, e você perde a sensibilidade física. Então, por mais que você olhe ali, que já é muito difícil, porque quando você está acostumado a pornografia, a masturbação, muitas vezes você olha para seu parceiro ou parceira e você nem tem vontade, tá? Mas alguns ainda sentem vontade, mas quando chega na hora, o corpo físico não reage por conta disso, tá bom? Então esses foram os 3 principais tipos de sensibilidade que eu trouxe para você hoje. É claro que tem outros. Eu espero que a pergunta tenha sido respondida. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários para mim, tá certo? Que eu vou tentar trazer para vocês outros vídeos relacionados a isso. E se você tem alguma pergunta, alguma sugestão de vídeo, deixa aqui embaixo, sugestão de vídeo, 2 pontos, que eu faço o possível para trazer o mais rápido, combinado? Outra coisa, gente, muito importante, amanhã, quinta-feira, tá certo? Dia 16/9, tem live lá no meu Instagram, @nofap_na_prática, tá? Às 21 horas. E a gente vai falar sobre transmutação da energia sexual. Combinado? Então não perde, já bota aí o despertador. E amanhã a gente se vê lá no Instagram. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.